E aí? Tem alguém aí? Pessoal? Tá todo mundo aí? Vamos lá. Bem, vamos lá. A gente vai falar agora sobre análise narrativa. Na verdade, essa é a aula um. Eu tinha feito uma aula um, só que o YouTube não aceitou porque o vídeo ficou muito grande. Vamos ver se a gente consegue fazer agora nesse vídeo, fazer com que ele fique mais curtinho e tudo mais, falar menos coisas assim, tá? Então, na verdade, você vai encontrar aí dois arquivos de aula um, tá? Beleza. Antes de começar, assim, a parte teórica, eu queria falar rapidamente sobre o que é uma narrativa, né? Contar uma história, assim, contar uma narrativa pra você. Tá? Espero que você não, sei lá, fique confuso nem se incomode com a historinha que eu vou contar, que é uma historinha bem básica, assim. Bem, tá. Era uma vez um personagem chamado Roberval, e o Roberval ele pegava o ônibus todo dia por volta de 11 horas de meia-noite. O Roberval ele vai encontrar uma pessoa chamada Sheila. Ele ainda não sabe que vai encontrar essa pessoa chamada Sheila, mas ele vai se apaixonar perdidamente por essa menina. Bem, o Roberval pega normalmente o ônibus no centro da cidade às 11 horas, praticamente todos os dias, assim, né? E Sheila também, só que eles quase nunca se encontram. Numa certa ocasião, o Roberval estava na fila e na frente dele estava exatamente essa menina, a Sheila, né? Que Sheila tinha seios fartos, era loura, não sei o que e tudo mais, né? O estereótipo, assim, de mulher que a sociedade se interessa. Tá, tudo bem. O problema é que a Sheila tava com o namorado do lado, e o namorado era um cara fortão e tudo mais, assim, né? Aí o Roberval ficou meio naquela, pô, vou, não vou, vou, não vou. É óbvio que ele não iria, porque o cara era bem mais forte do que ele acabou que não foi. Beleza. Tudo bem. Quando o ônibus ia já saindo, o namorado da Sheila se despediu dela, né? Ela entrou no ônibus e o Roberval ficou pensando: beleza, e agora o namorado dela não tá, eu vou falar com ela, vou conversar e quem sabe rola alguma coisa aí, tá? Então, beleza. Primeiro, ele entrou no ônibus porque ela ficou se despedindo do namorado, ele ficou num banco e ela ficou no outro banco. Os dois ficaram trocando olhares, assim, e o Roberval até por algum momento se empolgou com essa situação, mas acabou que não deu em nada, né? Tudo bem, pelo menos nesse primeiro momento. Tá. Na sequência, o ônibus andando e tudo mais e tal, uns dois ou três pontos de ônibus assim, depois, uma bichinha faz sinal e entra no ônibus toda louca, dando boa noite pra todo mundo. Imagina a bichona entrando no ônibus dando boa noite pra todo mundo. Boa noite, motorista, boa noite, público, boa noite, todo mundo e tal. E Roberval já começou a entrar naquela, caraca, essa bichona muito esquisita, muito doida. A questão é que a bichona era amiga da loira Sheila. Tá? Mas quando ela viu o Roberval de longe assim, falou: pô, não vou sentar do lado da Sheila, não, vou sentar do lado desse bonitão aí. Ela foi, sentou do lado do Roberval e ficou lá, né, puxando assunto com o Roberval. E coitado do Roberval, ficou ali apaixonado pela Sheila, querendo falar com a Sheila, tudo bem. Acontece que a bichona chega na hora de descer o ponto, né, o ponto de ônibus dela e tal. Ela dá tchauzinho pra Roberval, tchau, Roberval, boa noite pra você. E o Roberval muito pé da vida, né? Tudo bem, ele fica feliz porque a bichona desceu e ele vai ficar lá e tal, né? Mesmo em bancos diferentes, assim, distanciados, assim, ele vai ficar naquela de vou falar com a menina, vou falar com a loura, não vou falar, vou falar, não vou falar. Acaba que chega uns, sei lá, uns três ou quatro pontos de ônibus depois, Roberval ele se prepara para ir falar com a menina, né, com a Sheila e tal. Aí o que acontece? Poxa, é o ponto de ônibus dela. Ela desce naquele ponto e Roberval fica no ônibus e vai para casa, né, e fica a ver navios, né? Bem, ele poderia ter ficado com a bichinha que estava afim dele, mas acho que o Roberval era muito macho. Essa é uma historinha só pra gente ter uma ideia mais ou menos de como funciona essa narrativa, beleza? Então vamos lá pra parte teórica agora, tá? Depois a gente vai entender melhor, eu vou explicar mais ou menos pra vocês como é que acontece isso. Bem, a gente vai entender aqui, a narrativa, ela é, na verdade, tá? Uma caracterização que pode ser definida da seguinte parte. Então vamos pegar assim, narrativa, narração, narração, tá? Olha só. Como é que a gente poderia definir a narração? Cara, olha só, presta atenção. A narração, na verdade, ela é o ato de narrar uma ação, tá? Então, a gente sabe que o texto narrativo, ele vai ser sempre ativo, ele vai ter sempre atividade, ele vai ter sempre uma ação, ok? E essa ação, ela é representada, obviamente, né, gramaticalmente falando assim, pelos verbos. A gente sabe que são os verbos que dão características de atividade a um texto, ok? Tudo bem, esses verbos dentro da narrativa, normalmente são verbos, tá? Que estão flexionados no tempo pretérito, tá legal? Então, no tempo
pretérito. E todo mundo vai se lembrar aí das aulas de português aí e tal, da escola, que o pretérito é a mesma coisa que passado. Lembrando ainda mais, o pretérito ele é dividido em três momentos, né? Então nós temos três tipos de pretérito. Não sei se você se lembra disso, tá? Se você não se lembra, lembra agora. Então nós temos o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito ele indica uma ação no passado distante, tá? Pretérito mais que perfeito indica uma ação no passado distante. O pretérito imperfeito, pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele já indica uma outra característica. Ele indica uma ação, né? Uma ação habitual, uma ação cotidiana no passado. E temos ainda o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele indica uma ação finalizada, tá? Ele indica uma ação finalizada. Todas essas ações, obviamente, né? Obviamente no passado. Então, olha só. Só para a gente tem em mente aí, né? O pretérito mais que perfeito é um passado distante, passado remoto, ok? O pretérito imperfeito é uma ação cotidiana, uma ação habitual, tá? Então você tinha o costume de fazer alguma coisa, tá? Então você cantava, você dançava, você brincava, você vendia, você perdia. Tudo isso dá a ideia de uma ação habitual. Você tinha o costume de fazer alguma coisa. E o pretérito perfeito é uma ação finalizada, alguma coisa que você já começou a fazer e já terminou. Então ação finalizada, tá? Então comprou, vendeu, perdeu, ganhou, passou, tá? Então, olha só, pretérito mais que perfeito é um passado distante, a semântica dele. O pretérito imperfeito é uma ação cotidiana, tudo no passado. E o pretérito perfeito, uma ação finalizada, tudo isso no passado, tá? Quando a gente fala sobre isso daqui, sobre o que nós entendemos do verbo, nós estamos falando de semântica, semântica do tempo verbal, tá? Então, se por um acaso um dia aparecer para você uma questão pedindo para você apontar a semântica do tempo verbal, você já sabe que é disso que a questão está falando, tá? Semântica do tempo verbal, ok? Bem, esses tipos de verbos, né? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, esses tipos de tempos, assim, eles são utilizados na narração, tá? Então, a mesma coisa da historinha que eu contei para vocês no início, né? Então, você tem um personagem que ele conheceu, né, a Sheila, ele encontrou com a Sheila, ele viu que a bichinha entrou no ônibus, ele queria falar com ela, ele acabou não falando, tá? Ainda nesse aspecto de tempo, a gente pode ter o tempo presente, né, sendo utilizado no lugar do histórico, tá? No lugar do passado. A gente chama de presente histórico. Vamos colocar aqui, tá? Para você não esquecer. Não se esqueça disso, tá? Então, a gente chama de presente histórico. O que é presente histórico? É quando você usa o tempo no presente para remeter ao passado, tá? Como assim? Então, você vai usar o verbo no presente para indicar uma coisa que aconteceu no passado. Isso dá mais suspense à narrativa, tá? Isso é muito utilizado em narrativas de suspense, assim, né? Então, ao invés de falar, o Roberval, ele encontrou com a Sheila, ele viu a Sheila, ele quer falar com a Sheila, ele queria falar com a Sheila, né? Ele se deparou com a Sheila no ônibus, entrou uma bichinha de repente, tá? Então, quer dizer, se fosse trazer para o presente histórico, ia ser diferente. A gente ia usar o verbo flexionado no tempo presente para indicar isso, dá mais suspense. Ficaria uma coisa no sentido assim, o Roberval, ele entra no ônibus, ele encontra com a Sheila, de repente entra uma bichinha no ônibus, a bichinha olha para Roberval olha para a bichinha, Roberval fica naquela, você vai encontrar com ela, você vai falar com ela, você não vai falar. Né? Então o presente histórico, na verdade, ele pode ser utilizado, que é o verbo no presente indicando o passado, né? E na verdade ele traz pra gente uma ideia de suspense assim, para a narrativa, tá legal? Tudo bem. Essa seria uma análise textual, né? Uma análise gramatical, a gente pode dizer assim. Dentro da estrutura linear do texto, nós temos uma outra característica teórica que já para finalizar esse vídeo a gente vai comentar rapidinho. Então, olha só, vou colocar um gráfico aqui, tá? E esse gráfico ele é o seguinte, ele representa, na verdade, a estrutura narrativa, mais ou menos como a gente colocou, tá, lá na história do Roberval e da Sheila. A estrutura narrativa ela tem 4 pontos. Tá? Então,
ponto principal, desculpa, ponto inicial, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto. Bem, o primeiro ponto a gente chama de apresentação, ok? Então aqui você tem, primeiro ponto, uma apresentação. Essa apresentação serve para mostrar ao leitor quem são os personagens, né? Nos próximos vídeos vocês vão ver que existe uma análise dos personagens, quem são os personagens, qual é o tempo, né? Onde está acontecendo a narrativa, como é o narrador, tá legal? Beleza. O segundo momento do texto, a gente tem uma preparação para o clímax. Preparação. Uma preparação para o clímax, que na verdade prepara o leitor, né, para o ponto alto da história. O ponto alto da história é o clímax, tá? Que é aquele momento, exatamente aquele momento que todo mundo esperava, que todo mundo queria. A narrativa, o texto, na verdade, ele faz com que você suponha algumas coisas, né? E você tem aí dentro dessa narrativa que eu acabei de contar para você exatamente essa questão. Então você tem lá a apresentação, né? A Roberval e a Sheila, depois você tem a preparação para o clímax, né? O namorado da Sheila sai e os dois ficam no ônibus. Aí depois você tem o clímax, né? Que é o momento em que o Roberval vai falar com a Sheila, e depois você tem o desfecho. O desfecho, na verdade, é a consequência, né, para o clímax. É a consequência para o clímax. Então, na verdade, o que aconteceu aqui no clímax vai ter uma consequência, né? E essa consequência, ela é muito bem representada nesse desfecho. Então, o que aconteceu? Vamos lá, pegando do início. Apresentação, Roberval e Sheila, fechou. Tudo bem? Depois, preparação. Ah, o namorado dela vai embora e os dois entram no ônibus, Roberval e Sheila. Clímax, o Roberval vai falar com a Sheila, né? Só que não consegue porque a Sheila desce do ônibus. E o desfecho, Roberval fica sozinho, não fica nem com a bichinha e nem com a Sheila. Ok? Muito bem, pessoal. Essa daí é a análise narrativa 1. Nós temos aí um outro arquivo com análise narrativa 1, que é um pouquinho mais extenso. Tá? Tem análise narrativa 2 e análise narrativa 3. Tá? Vale a pena você dar uma analisada nesses 3 vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo aí. Valeu, galera. Beijos a todos. Fui!